Oi, pessoal, bom dia para vocês, bom dia para todo mundo. Vamos acordar para começar a semana, são 7 da manhã. Hoje é dia 24 de novembro, o mês está na sua última semana e nós estamos começando agora esta edição do Desperta para que você que saiu no feriado, na quinta-feira, e está voltando agora, ficou aí sem seu telefone celular, você se prepare, entendeu? Porque o mundo mudou radicalmente. Imagino que todo mundo já esteja sabendo da prisão do Bolsonaro, né, da prisão agora do recolhimento da Polícia Federal, da fuga do Ramagem, mas tudo o que aconteceu durante esse feriado nos leva aqui a uma constatação muito simples, viu? Jornalista não tem direito ao descanso no Brasil mesmo, porque foi um feriado super cheio de fatos aí. Quem pensava que não ia trabalhar, acabou trabalhando, foi mais, né? Vamos lá, o que aconteceu? O Ramagem fugiu para os Estados Unidos, apareceu lá. Né? Isso você já sabia porque já era assunto na semana passada. Mas o Xandão decretou a prisão do deputado que diz que está seguro lá nos Estados Unidos com a bênção de Donald Trump, né? A COP terminou, foi frustrante o resultado e ainda por cima terminou com um incêndio, né, nos últimos dias, um incêndio que marca o final desse evento que passou longe daquilo que eram as expectativas de ser a maior COP dos últimos 30 anos. O que mais que aconteceu? Do nada, Trump retirou uma boa parte das tarifas que incidiam sobre produtos brasileiros, né? E atribuiu isso ao presidente Lula, as conversas que vinha tendo com o presidente Lula, para desespero da direita que insiste que Lula não tem nada a ver com isso, que são medidas incidentais tomadas apenas por causa da situação da economia americana. Aí estava tudo tranquilo, o pessoal dizendo assim, agora vou tomar uma, né, vou comemorar aqui o Dia da Consciência Negra, o feriado prolongado que custou tanto para chegar, e de repente o Flávio Bolsonaro convoca uma vigília que era, ao que parece, o pano de fundo para armar uma confusão e permitir a fuga do pai, que enquanto o filho começava a sua vigília, estava lá com um ferrinho de soldar tentando violar a sua tornozeleira. E aí, em função disso tudo, de vigília, de ferro de solda, de violação de tornozeleira, o Xandão, que também não teve paz, decretou a prisão do Bolsonaro, que foi conduzido aos costumes para uma cela na carceragem da Polícia Federal em Brasília. É uma sala especial parecida com a que Lula passou 582 dias preso, né? E essa condição, a tentativa de violação, o esforço da família, falando aqui numa metalinguagem clara para quem entende, né, dos sinais que eles emitem para armar mesmo a tentativa de fuga de Bolsonaro, tudo isso aconteceu durante esse feriado, tá? Então você se prepare, porque a semana vai ser uma semana extremamente dinâmica, com a polarização aumentando e os humores por aí ficando mais e mais acirrados, tá? Olha, eu vou informar para você logo no comecinho do programa que apesar das promessas de tomar Brasília, de convocar militares e tudo mais, não aconteceu nada, tá? Só uns protestos lá na frente da Polícia Federal, como já era esperado, né? Que estão incomodando principalmente a região dos hospitais lá de Brasília, tá? Então é isso, vamos começar o programa de hoje com o estoque desse feriado de notícia, aguardando aqui os desdobramentos disso ao longo da semana. E eu ainda preciso dizer que o Lula está voltando da África do Sul, onde esteve lá numa reunião do G20, para tentar destravar a indicação do Jorge Messias à vaga do ministro Barroso no Supremo Tribunal Federal. Vai ser uma semana, então, de negociações tensas. Vamos ver se o Lula tem sucesso nisso, porque a situação não está fácil para ele. Alex, meu filho, bom dia, cadê você? Vamos falar um pouquinho de futebol aqui, porque nós temos... Bom dia, Alex. O Alex está com um sorriso amarelo aí hoje, viu, gente? Esse sorriso dele é fake, tá? Porque o Alex, os palmeirenses e os corintianos não começam a semana bem, né, Alex? Isso mesmo. Bom dia, Panunzio. Bom dia a todos que estamos aqui no ICL depois de uma semana de feriado. Esse sorriso, Panunzio, é que nesse feriado e tudo, teve o aniversário da minha namorada, que não é mais namorado, pedi ela em casamento, agora sou noivo. Então... Ela aceitou? Aceitou. Ela foi corajosa Parabéns. Nesse pedido aí e aceitou. Parabéns a ela, corajosa mesmo. Aí foi isso, tanto que eu fiquei descansando um pouquinho. Sábado eu passei um pouco de nervosismo ali com o Palmeiras, mas vamos nessa e vamos trazer o resultado dessa 35ª rodada aí do Brasileirão, hein, Panunzio?
Vamos lá, teve jogo pra caramba esse fim de semana, né? Sim, os jogos começaram no sábado ali com o Botafogo 3-2 contra o Grêmio. O Flamengo, Panuso, eu já larguei assim o campeonato, ganha de 3-0 do Bragantino e com o empate do Palmeiras abriu 4 pontos de vantagem, faltando apenas 3 rodadas, então o Flamengo já encaminhou ali o título brasileiro. Ontem, no domingo, tivemos a vitória do Bahia 1-0 ali contra o Vasco. O São Paulo ganha de 2-1 do Juventude. O Vitória na briga pelo rebaixamento. Mas peraí, e o Palmeiras e Fluminense, você não vai falar não? Pulou? Não, foi empate Palmeiras. Eu até esqueci. Pulou. Ei, ato falho. E depois fala aqui, ó. Estou vendo só, né? O bom do nosso jornalismo aqui é que a gente assume que tem um lado, né? Sim. E aí você pode até se defender. Por exemplo, você que é corintiano, que é São Paulino, você já sabe como é que você tem que ouvir essa parte do noticiário aqui, né, Alex? Sim, mas sem vamos lá. clubismo algum. Foi Palmeiras 0, Fluminense 0. Foi ali o jogo no Allianz Parque. Um jogo feio. Parece que o Fluminense estava jogando em casa. O Fluminense teve as melhores chances. E esse empate foi bem melhor pro Fluminense. Mas uma vitória ali era de grande tamanho também. Aí voltando, o Vitória ganhou de 3-1 do Sport e colocou o Santos novamente na zona de rebaixamento. O Cruzeiro ganhou de 3-0 do nosso Coringão, uma homenagem ali ao Anderson, 3-0. E hoje, para finalizar ali a 35ª rodada, teremos o jogo entre Mirassol e Ceará e Internacional e Santos. E eu vou pedir para o Anderson passar a artezinha. Se vocês quiserem ver onde está o seu time, tudo certinho, tá tudo aí. O Flamengo lá em primeiro com 74 pontos e o Santos ali em 17º com 37 pontos. E esse jogo de hoje contra o Internacional vai ser um confronto direto ali pelo que vai acontecer com o Santos nas próximas rodadas, Panuso. E essa semana nós vamos ter, finalmente chegou, né, a semana da final da Libertadores, no dia 29, lá em Lima, no Peru, né? Agora, o Palmeiras está deixando escorrer pelas mãos um monte de título. Hein? Vamos ver o que vai acontecer lá nessa finalzona lá em Lima, porque... Sim. Meu amigo, nunca vi um time que... sábado, 6 horas da tarde. 6 da tarde, sábado, lá em Lima. Um time que esteve tão perto de tudo e deixou escapar pelas mãos aí essas vitórias. Eu, né, gente, massacrando o nosso querido Alex aqui, que agora está a caminho, né, de constituir família e tudo mais, está desistindo do Palmeiras. Nunca. Palmeiras em primeiro lugar. Palmeiras, minha primeira paixão, Panuso. Muito bom, tá ótimo. A noiva tá ouvindo aí, quem sabe se ela muda de ideia com relação ao casamento. Gente, vamos lá, então vamos começar o jornal aqui, vamos começar com meteorologia, como a gente faz todo dia. Daqui a pouquinho nós vamos ter o Lula conosco aqui, né, o Lula Costa Pinto, para a gente falar bastante sobre a prisão do Bolsonaro, as consequências que isso terá. E teremos também o Kleber complementando informações aqui acerca do que aconteceu esse fim de semana com a família dos Bolsonaro, trazendo aqui os bastidores disso tudo que está rolando lá em Brasília, tá bom? Bom, gente, olha, eu vou começar aqui mostrando para vocês, antes do site do INMET, essa matéria aqui da Folha, dizendo que a semana começa com um alerta laranja para tempestade nessa segunda aqui em São Paulo. E é o lugar do Brasil em que tem um alerta mais severo. Por quê? Por causa da passagem de uma frente fria pelo litoral, que está provocando chuva, inclusive aqui na capital, né? A matéria diz que a frente fria no Oceano Atlântico, na costa de São Paulo, e a umidade que vem da Amazônia devem provocar instabilidades, né? E o INMET emitiu um alerta laranja de perigo para tempestade com previsão de chuva entre 30 e 60 milímetros por dia, que é isso aqui que você vai ver na sua tela agora. Olha aí, olha. Então nós temos aqui, olha, um alerta de chuvarada lá de tempestade no interior do Amazonas. Nessa outra faixa aqui, que vai lá da Cabeça do Cachorro até a divisa lá com Tocantins e Goiás, nós temos também o alerta de chuva, mas não é um alerta tão severo. E aqui no Sudeste, olha, no Triângulo Mineiro, na divisa de São Paulo com o Triângulo Mineiro, temos o alerta de chuva grande, a mesma coisa sobre o estado de Santa Catarina, mas o bravo mesmo, olha, é esse vermelhinho que está aqui em cima do estado de São Paulo, tá vendo? Ó, você está vendo aqui? E o que ele diz? Vamos ver? Vamos ver, olha aqui, ó, chuva entre 30 e 60 milímetros, chegando até 100 milímetros por dia, ventos intensos que podem chegar a 100 quilômetros por hora, queda de granizo possível, risco de queda de energia elétrica, estragos em plantações. Essa é, então, a previsão para essa faixa todinha que você está vendo aqui, olha, que vai lá da fronteira sul do Paraná, ao norte de Santa Catarina, e vem aqui pela região do sul de Minas, Serra da Mantiqueira e litoral dos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, tá bom? Então é isso, essa é a previsão do tempo. Eu vou agora com as temperaturas no Brasil para a gente ver, nada demais no mapa. Olha, mas nós temos aqui uma área preta aqui no mapa, tá vendo só?
que coloca aqui essa região toda como a região complicada do dia de hoje. Mas vamos para as temperaturas. Porto Alegre vai chegar a 25 graus, Florianópolis a 20 graus, em Curitiba a máxima será de 17, em São Paulo com chuva 22, no Rio de Janeiro a temperatura vai a 26 graus, em Vitória a 28, em Belo Horizonte a 24, agora vamos aqui para o centro-oeste brasileiro. Em Campo Grande a temperatura chega a 30 graus, nuvens e chuva. Em Goiânia, nuvens, pancadas de chuva também, com 28 graus de máxima. Em Brasília, a mesma coisa, né? Então tem previsão de chuva para Brasília, isso é bom. Em Cuiabá, Mato Grosso, 32 graus de máxima. Em Rondônia, 32 graus também. Aqui essa região toda chove, tá? Em Rio Branco, 30 graus, pancadas de chuva, trovoadas isoladas. Boa Vista também, 32 graus de máxima. Em Manaus, 33 graus. Em Macapá, 35, Belém 38 graus, quente pra caramba, em São Luís 34 graus, Forninho do Brasil, Teresina 38, aí as capitais do Nordeste, Fortaleza com 32, 31 graus em Natal, Recife 32, em Maceió 31 graus, claro, tá, tempo bom para praia hoje lá no Nordeste, Aracaju 31 graus e Salvador com 29. Temos aqui Palmas, no Tocantins, também com 29. Eu sei, vocês falam assim, o Fábio fala as capitais do Nordeste como se o Piauí e o Maranhão não fossem Nordeste. São Nordeste, sim, mas são uma região do Nordeste cuja previsão do tempo sempre é diferente, né? As outras todas, né, que estão mais ao leste do Brasil, elas têm também um padrão de tempo muito uniforme ali. Por isso que eu faço essa distinção, tá bom? Vamos olhar aqui, gente, as notícias no site do ICL. Olha só, a história toda do Bolsonaro, tá? A defesa do Bolsonaro, os bolsonaristas tentam cravar aí a história de que ele foi vítima de um surto paranoico, tá? Que teve uma alucinação de madrugada lá, ouviu voz da tornozeleira, ele explicou aquilo como uma curiosidade, mas disse que não, quando eu acordei, dei por mim, já tinha feito aquela bobagem lá com ferrinho de solda. O que foi que aconteceu? O ferro de solda é um instrumento pequeno, ele tem a ponta quente, mas não é extremamente quente, é quente o suficiente para derreter estanho, né? E derrete plástico também. Então não é aquela solda que aparece nos memes da internet com fogo e tudo mais, não. É um aparelhinho que, enfim, perfura o plástico aí. E os médicos estão tentando fazer passar essa versão de que a combinação de dois remédios, que são a pregabalina e a sertralina, teria provocado alucinações do Bolsonaro. Peguei a bula da pregabalina, não. A pregabalina é um antidepressivo que é usado especialmente por quem tem dores nevrálgicas e fibromialgia. Mas ele não provoca alucinações. E a alucinação é um efeito muito raro, considerado muito raro, entre quem toma sertralina, medicação que o Bolsonaro estaria usando há quase... há cerca de 4 dias, né? Receitado por uma médica, sem conexão com os outros médicos. Mas a bula do remédio ressalta que são efeitos muito raros, tá? Não que não possa acontecer. Agora, no caso do Bolsonaro, parece que foi mesmo um descontrole provocado pelo seu inconformismo, né? De estar nessa situação, preso em casa, estava com essa tornozeleira. Mas vamos ver aqui depois, ao longo do jornal de hoje, por que os médicos estão dizendo que o Bolsonaro estava num estado de confusão mental, né? O Flávio Bolsonaro, esse sim está enrolado, porque a vigília que ele chamou, ele o fez de uma forma lá, usando as mesmas parábolas que faz sempre, mas falando em Senhor dos Exércitos, em resgatar os prisioneiros, uma live cheia de palavras que o público dele sabe muito bem o que são, né? Esse público que é versado em interpretar a semiologia das mensagens de comando, entendeu muito bem o que era e acorreu lá ao local marcado, nas proximidades da casa do Bolsonaro, para fazer toda aquela confusão que do nada começou. E daqui a pouco o Kleber Lourenço vai contar para a gente detalhes dessa convocação aí, porque ele conseguiu alguns elementos bem interessantes, né? Outros destaques aqui no site do ICL, esse pastor Ismael Lopes, olha, esse homem aqui, você deve ter visto a cara dele no noticiário aí, porque foi um sujeito de uma coragem extrema. Ele apareceu lá na vigília, um dos pastores pautados para falar faltou, ele pegou o microfone e aí recitou lá uma passagem da Bíblia que diz que quem cava covas cai dentro dela. E depois disse para o Flávio Bolsonaro, que estava se referindo ao pai dele, que matou 700 mil pessoas
e provocou 500 mil mortes evitáveis durante a pandemia. O cara foi de uma coragem, sabe? É um pastor evangélico e ele é um pastor de esquerda, tá? Em Santa Catarina tivemos um evento triste lá, uma professora foi morta numa trilha e já prenderam o suposto assassino, né? Outros destaques, bloqueio dos recursos da Rio Previdência no Banco Master leva a LERJ a investigar uma operação do Credicesta. E isso tudo a gente vai detalhar para você ao longo da edição de hoje. São 7 horas e 15 minutos. Eu quero começar a falar sobre o assunto do dia, que é justamente a prisão do Bolsonaro, o assunto do século, talvez, né? Vamos começar relembrando como é que foi, porque eu tenho certeza que muitos de vocês saíram para o feriado e não tiveram a oportunidade de ver, porque no feriado você fica ocupado com outras coisas, com o churrasco, com a cervejinha, e para muita gente isso aqui passou despercebido. Mas a história toda da prisão do Bolsonaro começa com mais um erro cometido por um dos seus filhos, dessa vez pelo senador Flávio Bolsonaro, né, numa armação cuja inteligência desse núcleo mais uma vez foi posta à prova. É muita gente atrapalhada, né, reunida no mesmo local aí do espectro político e ideológico. E não é possível tanta falta de inteligência quanto houve com relação a esse episódio. Eu já vou pedir para o Alex colocar para mim no ponto, Alex e o Anderson colocarem no ponto a convocação que o Flávio Bolsonaro fez. Eu editei isso aqui para tirar as partes que não tem muita importância, mas eu quero que você repare o uso dessa metalinguagem que indicava para os bolsonaristas o caminho que eles deveriam seguir, tá? Usando as mesmas táticas do tempo da festa da Selma e de todas aquelas imagens que eles criavam em mensagens que a gente do lado de cá não entendia, mas a bolha dele entendia muito bem. Então preste atenção no que Flávio Bolsonaro falou. Roda o VT para nós, Alex, por favor. Você vai lutar pelo seu país ou assistir tudo do celular aí no sofá da sua casa? Eu te convido para lutar com a gente. Nesse primeiro momento, a gente vai buscar o Senhor dos Exércitos. Eu te convido para uma vigília que começa nesse sábado, dia 22 de novembro, a partir das 7 da noite. E se o momento é o mais difícil para a gente, pode ter certeza que Deus está no comando de tudo. E muito em breve, a luz vai vencer as trevas. Então a luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Isaías 58:10. E com a sua força, a força do povo, a gente vai reagir e resgatar o Brasil desse cativeiro que ele se encontra hoje. Vamos lá então, vamos pegar as frases aqui que o Flávio falou. Olha só, Deus está no comando. Imagina o seguinte, na cabeça de um bolsonarista ultrafanático, o que isso significa? Quando fala Deus está no comando, normalmente eles se referem ao Bolsonaro, a quem chamam de Messias, inclusive, mito, essa coisa toda, né? A gente vai buscar o Senhor dos Exércitos. Repito aqui, imagine como é que funciona a dinâmica, né, da construção desse tipo de comunicação na cabeça dessa gente. Deus está no comando. Muito em breve a luz vencerá as trevas, anunciando para daqui a pouco alguma coisa que fatalmente iria acontecer, cujo sentido a gente ainda não sabia. Ninguém sabia, né? E aí ele faz uma menção direta a um resgate, né? Com a força com a sua força, com a força do povo, a gente vai resgatar o Brasil, né? Então, mais claro do que isso, se até um bolsonarista é capaz de entender essas coisas, então qualquer um é capaz de entender, né? E aí o que aconteceu? A partir das 7 horas da noite começou a haver a tal da vigília lá na porta da casa do Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes foi acionado, né? A tática de ocupação dos espaços não é nova, ela foi usada durante toda a pandemia e o ministro Alexandre de Moraes começou a preparar a medida que ele adotaria em seguida, mas não apenas por causa da agitação proposta pelo filho do Bolsonaro, é porque naquele momento em que o Xandão estava trabalhando lá para conter essa aglomeração na porta da casa, o Bolsonaro pegava lá o seu ferro de solda, ele falou que foi à tarde, que começou aquilo durante a tarde, né? Pegou lá o ferrinho de solda e se pôs
a violar a tornozeleira eletrônica. O alerta na central de monitoramento do Distrito Federal soou à 00:07. Foi o momento em que a tornozeleira foi efetivamente avariada pelo Bolsonaro. E aí chegaram lá as pessoas que faziam, que monitoravam o estado da tornozeleira, e a chefe lá do departamento gravou um vídeo que você com certeza já viu, e nós vamos rever aqui, porque ele é um vídeo revelador, né? Parece que o Bolsonaro ali tá tão cordato naquela situação, e ele confessa, olha, não, eu queimei, meti o ferro aí, foi por curiosidade. Vamos ver esse momento mais uma vez. Bota para nós, Alex, por favor. Equipamento 85916-5. Você usou alguma coisa para queimar isso aqui? Eu tinha um ferro quente aí. Ferro quente? Curiosidade. Que ferro foi? Ferro de passar? Não, ferro de solda. Ferro de solda, aquele que tem uma ponta? Sim. Tá certo. O senhor tentou puxar a pulseira também? Não. Não? Não rompi a pulseira, não. Fica tranquilo. Tá. Pulseira aparentemente intacta, mas o case violado. Que horas que o senhor começou a fazer isso, seu Jair? Já final da tarde. Final da tarde? Tá certo. Essa tampa chegou a soltar ou não? Não soltou, não. Tá, Roberto, tô limpando aqui, né? Boa noite, meu amigo. Tudo bom? Pois é, que situação que esse cara criou, hein, gente? Fala sério. Ele passou muito tempo ali fazendo esses buracos, deve ser um plástico bem duro ali na capa, porque o ferro de solda, como eu falei, não é tão quente assim, né? Ele demora para fazer esse tipo de efeito aí. Ela até que resistiu bem. Bom, mas eu vou chamar o Kleber Lourenço aqui agora, porque o Kleber conseguiu uma informação de que há uma conexão, sim, entre os dois movimentos que a gente viu, a vigília e a violação da tornozeleira. Kleber, cadê você? Bom dia, Kleber Lourenço. Bom dia, Panunzio. Bom dia à comunidade do ICL. Kleber, antes de mais nada, vou mostrar aqui a sua matéria e ler um trechinho dela para que você possa explicar, tá bom? Bota na capa, por favor, aqui, olha, tá aí, olha. Flávio antecipou vigília enquanto Bolsonaro violava a tornozeleira eletrônica. A violação da tornozeleira por Bolsonaro começou no início da noite, de acordo com fontes da Polícia Federal. No mesmo período, por volta das 17 horas, o Flávio Bolsonaro intensificava a mobilização nas redes, convocando apoiadores para a porta. E às 21 horas, o senador enviou a parlamentares bolsonaristas uma mensagem pelo WhatsApp. Essa mensagem é que é o ponto fulcral aqui da história que o Kleber vai contar para a gente. Que mensagem era essa, Kleber? Olha, às 9 horas da noite, o Flávio Bolsonaro estava bem desesperado, bem preocupado, inclusive, com as repercussões que poderiam ter ali. Provavelmente ele já estava ciente do que o pai estava fazendo, uma vez que o próprio ex-presidente afirmou aos agentes da PF que começou a violar a tornozeleira no início da tarde. E aí ele manda uma mensagem em alguns grupos do PL em Brasília com o seguinte texto. Vou ler aqui para você, Panunzio. Sei que quase todos não estão em BSB, Brasília. Vou tocando aqui com quem puder sem problemas, mas senti no coração de movimentar o tema rápido, porque a maldade pode vir a qualquer momento. Veja só, isso foi às 9 horas da noite, quando o pai dele já estava ali violando a tornozeleira. E é importante também lembrar que, como o Bolsonaro disse, ele começou isso no final da tarde, e por volta das 5 horas, Flávio já tinha lançado também um primeiro vídeo nas redes sociais, conclamando os seguidores para irem para a porta do condomínio do pai dele. Então, tudo isso faz parte de uma orquestração, sim, que está mais do que evidente que visava a fuga do ex-presidente Jair Bolsonaro através de um tumulto na frente da casa dele, de uma confusão ou algo do tipo. Pois é, parece que não resta dúvida disso, né? E agora que querem fazer crer que não havia conexão nenhuma entre uma coisa e outra, que foi tudo coincidência, né?
E, Kleber, mais algum detalhe nessa linguagem? Porque eles usam uma linguagem que eles entendem. É isso que eu estava falando aqui agora há pouco, né? Toda aquela mobilização para o 8 de janeiro, durante meses, foi feita exatamente com isso, né? Parábolas bíblicas, enfim, falas aparentemente desconexas, mas no final das contas tudo isso tinha um sentido, que também se pode verificar nesse episódio, que é exatamente esse da tentativa de provocar uma confusão para o Bolsonaro poder vazar da casa dele, não é isso? Exatamente, e depois que o Bolsonaro foi preso, eles também já pensaram em montar outras confusões. Durante a manhã de sábado, eu conversei, por exemplo, com o deputado e líder do PL na Câmara, o Sócrates Cavalcante, e perguntei para ele sobre algumas insinuações que parlamentares do partido dele me fizeram sobre estarem organizando também um novo acampamento aos moldes daquele que foi em Brasília, mobilizações do tipo, e ele não negou. A única coisa que ele me respondeu é que eles estavam indo que ele estava indo para Brasília e que iam discutir as formas de reação em relação à prisão do ex-presidente. Então ele não descartou também que pudesse ter um novo acampamento. Lembrando que os acampamentos em Brasília eram verdadeiros ninhos de criminosos ali. Os relatórios policiais, tanto da Segurança Pública do próprio Distrito Federal quanto do próprio Exército, revelavam todo tipo de absurdo, desde de abusos, armas, tráfico, enfim, todo tipo de sortilégio acontecia naqueles acampamentos. E eles queriam instalar um novo acampamento, tendo já o histórico do anterior, lá na frente da base da Polícia Federal. Sabe-se lá o que poderia acontecer caso tivessem tido êxito ou no acampamento na frente da PF ou na frente da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que inclusive mora muito próximo do setor de embaixadas e ainda mais próximo da embaixada do governo americano. Pois é. Tá bom, Kleber. Olha, muito obrigado pelas suas informações então, viu? Fiquemos aqui com... Você tem mais alguma coisa que você queira acrescentar? Olha, Panuso, só acrescentar que os bolsonaristas gostam de afirmar que o Bolsonaro está sendo perseguido, que está sendo vítima de assédio judicial, todo tipo, que o Brasil vive uma ditadura, mas vale lembrar que uma das decisões de Alexandre de Moraes permite que Bolsonaro tenha atendimento médico, acompanhamento médico integral. Uma coisa que, inclusive, o próprio Bolsonaro negou aos brasileiros durante a sua gestão, principalmente na pandemia, enquanto brasileiros gritavam por tubos de oxigênio, por apoio, por ajuda, e gritavam desesperados que tinham seus familiares e amigos morrendo, ele ria, fazia deboche, tirava sarro e negava atendimento médico. Mesmo atendimento médico que agora ele vai ter integralmente. Pois é, agora ele está, inclusive, protegido de si mesmo, né? Porque se fizer qualquer bobagem lá na carceragem da Polícia Federal, ele vai ser contido na mesma hora. Quer dizer, Bolsonaro talvez seja mais seguro para ele mesmo, preso na PF, do que preso em casa, né? Kleber, beleza. Brigadão para você, viu? Boa semana para nós. Eu que agradeço, Panuso, e obrigado à comunidade do ICL. Um bom dia a todos. Bom dia, bom dia. Gente, no meio disso tudo, aparece o pastor Ismael. Pastor Ismael, um homem de uma coragem inaudita. Eu não tenho aqui a gravação da homilia que ele fez lá em pleno ninho dos bolsonaristas, mas o que ele falou, você deve ter visto, se não viu, eu vou contar para você, tá bom? Que é o seguinte, ele estava lá na manifestação, ouviu falar que tinha uma aglomeração e resolveu comparecer por curiosidade. Aí ficou sabendo que um pastor que estava escalado para falar lá durante a tal vigília faltou. Então ele se ofereceu, pegou o microfone e começou a fazer uma pregação responsabilizando Bolsonaro pelas mortes que provocou na pandemia. Foi algo completamente fora do roteiro dos bolsonaristas e que deixou o Brasil inteiro de queixo cair. Tamanha coragem desse cara. Ele disse o seguinte, que aqueles que abrem covas, que caiam nessas covas, né? E aí passou a falar para o Flávio Bolsonaro. Falou, eu estou falando do seu pai que matou 700 mil na pandemia, 500 mil mortes evitáveis, né? Não queremos que ninguém morra, mas queremos que a justiça seja feita. Foi basicamente o que ele falou. Resultado, ele foi agredido, né? Foi agredido lá pelos bolsonaristas, tentou dar uma entrevista lá depois disso e praticamente não conseguiu. E aí ficou um pouco machucado, foi ao plantão do IML para fazer um exame de corpo de delito e de lá ele concedeu uma entrevista sobre essa sua iniciativa, né, de ir ao ninho dos bolsonaristas para falar certas coisas que o bolsonarismo não gosta de ouvir. Vamos ver o que nos disse aqui o pastor Ismael Lopes, um pastor de esquerda. Roda para nós, Anderson. Salve, gente, boa noite. É só porque tem muita gente me mandando mensagem
Eu já vou deixar um history aqui. Eu tô bem, na medida do possível. Eu tive poucos machucados. Eu tô aqui no IML, inclusive. Já fiz o exame de corpo de delito. Tá tudo bem dentro do que é possível, tá? Só para vocês saberem e poderem tranquilizar, tá bom? Gente, aí a coragem desse cara, olha, impressionante, hein? É impressionante. E o que ele fala faz todo sentido, né? O que não tem sentido são as falas da direita, né? Tentando aí encontrar uma justificativa para isso. E me impressiona muito, né? Ver gente como, por exemplo, Deltan Dallagnol. Deltan Dallagnol foi o procurador que infernizou a vida do Lula na Lava Jato. Depois disso é que a gente ficou sabendo que ele era um sujeito de extrema direita e que agia por vocação ideológica. Ele e Moro, a mesma coisa, né? Mas ontem foi demais a tentativa de inventar uma justificativa para não prender Bolsonaro. Justo ele, aquele que pediu a prisão do Lula sem prova nenhuma, né? Que foi um carrasco lá para trás, agora está se condoendo aí pelo Bolsonaro diante de uma violação de uma medida cautelar, uma violação clara, né? Vamos ouvir a fala do Lula para vocês verem como esse cara é, enfim, pode pensar o que você quiser. Roda aí, por favor, Alex. Do you have any comment about Bolsonaro's arrest? A former Brazilian president. So I spoke last night to the gentleman you just referred to, and we're going to be meeting, I believe, in the very near future. Sir, are you willing about the president being arrested today? What? Any comment about the former Brazilian president being arrested today? No, I don't know anything about it. Are you willing? Mr. President, are you willing? I didn't hear. Is that what happened? Yes, there's a citation. That's too bad. That's too bad. No, I just think it's too bad. Gente, a gente errou aqui, foi culpa minha aqui, porque eu rompi a ordem que eu mesmo estabeleci aqui da exibição, você acabou vendo aí a manifestação do trânsito. Daqui a pouco eu vou passar de novo, porque senão não faz nenhum sentido, você não vai entender. Mas o que... Aliás, eu vou pedir para o Alex e para o Anderson colocarem para mim o VT do Dallagnol, tá? O que eu quero mostrar agora para a gente chamar o Lula. Esse foi o Trump tinha a menor ideia do que estava acontecendo. Quando o repórter pergunta ele sobre o presidente do Brasil, ele faz uma referência ao Lula, dizendo que vai se encontrar com o Lula rapidamente nos próximos dias, e aí passa a falar, mas foi isso que aconteceu com ele, prenderam ele, ai que pena, como quem diz assim, fuck him. Para bom entendedor, meia palavra basta. Bom, mas vamos lá, para o Dallagnol, então, em seguida a gente coloca o Lula. O Alex, roda para mim, por favor. Gente, olhem a cara de pau desse sujeito, né? O cara que prendeu o Lula sem motivo nenhum, se lamentando tanto como uma viuvinha bolsonarista. Vai lá, roda para nós, por favor. Existia uma suspeita, tinha tempo atrás, que foi explicada nesse vídeo aí pelo Jeffrey Schichini sobre a existência de uma escuta ambiental escondida dentro da tornozeleira do Bolsonaro. Quando você vê, então, isso que aconteceu, que ele furou por fora a tornozeleira, a capa da tornozeleira, sem atacar ali a fivela, sem romper a fivela, e seria muito mais fácil a gente romper a fivela do que fazer todos esses pontinhos aí ao redor da capa. Isso que aconteceu me parece algo muito mais compatível com a ideia de que ele estava, na verdade, era investigando, sondando, para ver se tinha uma escuta na tornozeleira. Você consegue imaginar você lá com a tua esposa, com os teus filhos, com a família, o tempo inteiro, imaginar que alguém está te escutando, até nos seus momentos mais íntimos com a tua esposa? Dallagnol, mas tu é malandro, hein, bicho? Fala sério, como é que pode? Quem foi que cogitou essa história de escuta? Isso é, mais uma vez, é fake news. Fake news espalhada por quem? Pelo Jeffrey Schichini, que é um advogado militante de direita, tá? Todo mundo sabe, a essa altura do campeonato, quem é esse Jeffrey Schichini. E o Deltan Dallagnol pega uma versão estapafúrdia dessa para transformar numa justificativa e diz que não tinha que prender ninguém. Ele, o algoz do Lula na Lava Jato, pode uma coisa dessa? Vou chamar meu companheiro Lula Costa Pinto. Cadê o Lula? Bom dia, Lula. Bem-vindo. O Lula tá bonito hoje, Lula. Eu não estou ouvindo você. Estou aqui no estúdio. Agora estou ouvindo. No estúdio, tá ok. Bom dia, Fábio. Bom dia quem nos assiste aqui no Desperta. Tudo bom, Lula? Lula, o que você achou dessa fala da Lula? Mas é um triplo carpado para explicar os comportamentos desses caras da extrema-direita, atrás do outro, não é não? Que coisa absurda. E pensar que esse cara, Dallagnol, era quem colocava gente da esquerda na cadeia, né? Só agora a gente entende por quê, né, Lula? Exatamente. Fábio, a ordem, a determinação da prisão preventiva no sábado, logo de madrugada, logo cedo, deixou a direita brasileira, a extrema-direita, e a direita
ao mesmo tempo indignada e perplexa e sem saída, né? Por quê? Porque na divulgação dos motivos que levaram à correta e justa prisão preventiva, porque havia um apenado que estava indo contra as instituições de Estado e querendo destruir um patrimônio do Estado, que é a tornozeleira, e fugir, que era o caso do Bolsonaro, né, o Estado precisava reagir. Foi isso que aconteceu em apertada síntese, como escrevem os causídicos nos seus despachos judiciais. E o Deltan Dallagnol, que é candidato a retornar ao Congresso porque ele está, apesar de ter sido cassado, ele está elegível, porque ele foi cassado, porque a Justiça Eleitoral não entendeu que ele poderia ser candidato naquele momento em que ele foi e foi eleito, então ele está elegível, ele está em campanha, e esse vídeo é quando ele tenta voltar, né, ao seio do bolsonarismo com quem ele havia não necessariamente rompido com o Bolsonaro, mas como ele é um militante lavajatista dessa extrema-direita jurídica, entre aspas, né, em algum momento ele se distanciou. Agora ele está voltando a esse leito. Mas o que aconteceu, a divulgação do vídeo, né, da tentativa de rompimento da tornozeleira, mudou completamente qualquer tentativa de reação da extrema-direita. Antes da divulgação daquele vídeo, eu, por exemplo, ouvi manifestações do deputado Paulinho da Força, que é o relator daquele projeto natimorto da anistia e que eles estão tentando trazer de volta para a pauta da Câmara dos Deputados esta semana e não conseguirão. O deputado Paulinho da Força admitiu que aquele vídeo que mostra a tentativa de rompimento da tornozeleira por um ferro de solda, né, com um Bolsonaro narrando as próprias ilegalidades tentadas, com uma voz pastosa, com uma voz desequilibrada, não de quem estava em surto, mas de quem estava procurando o roteiro, a narrativa para justificar as suas ilegalidades. O Paulinho disse, olha, isso inviabiliza, né, o trâmite da anistia. Apesar disso, ele vai tentar. Hoje, às 14 horas, o PL se reúne aqui em Brasília, sob a liderança do Valdemar Costa Neto, para tentar estabelecer uma estratégia de reação a essa prisão preventiva que está extremamente bem fundamentada, que na tarde de hoje já deverá ter recebido as manifestações dos outros 3 ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, porque o pedido de prisão preventiva do Alexandre de Moraes será colocado em votação no plenário virtual, em julgamento no plenário virtual, a partir das 8 horas da manhã, já, até as 8 horas da noite. Esse é o prazo limite, né, para a manifestação dos ministros, dos demais ministros da primeira turma, Cristiano Zanin, Flávio Dino, que integram a primeira turma, além do Alexandre de Moraes, né, e a Carmen Lúcia, a ministra Carmen Lúcia, e que devem confirmar por 4-0, né, essa manifestação. Por quê? Porque o vídeo em que o Bolsonaro demonstra que estava sim preparando uma tentativa de fuga e uma corrupção, né, de um aparelho de Estado que era a tornozeleira, ele mostra a desqualificação absoluta dessa tentativa de construção de uma narrativa, que é o que eles estão fazendo, para proteger o próprio Bolsonaro, Fábio. Ô Lula, agora, sabe o que me impressiona mais nessa história toda? É a estupidez dessa família, sinceramente. Parece que, olha, porque, sabe assim, parece coisa de filme de comédia.
não tem uma operação deles que não prejudique ainda mais o Bolsonaro, não é não? Olha, o Eduardo botou o Bolsonaro em péssimos lençóis com relação à coação do processo. O filho dele, né, o Carluxo, foi quem criou todo esse ambiente de todos os inquéritos envolvendo divulgação de fake news. O Flávio Bolsonaro agora, enfim, patrocina uma operação espevitada dessa, que obviamente que não ia dar certo, mas às vezes eu fico pensando, será que os filhos gostam mesmo desse pai? Porque não é possível tanto atrapalhado assim, viu, Lula? Olha, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele foi para a cadeia, no regime domiciliar imposto pelo Alexandre de Moraes, pelos movimentos do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Ele teve a prisão preventiva justificada pelos movimentos do Flávio Bolsonaro no fim da tarde da sexta-feira, convocando aquela vigília esdrúxula. Mas, Fábio, o que me impressiona é que o que me causa perplexidade é que a direita brasileira continua abraçada com essa personagem que é inacreditável, que é indigna, que é inepta e que é inapta para o exercício político. Amanhã, aqui em Brasília, haverá uma reunião geral do PSD, o Partido Social Democrata, do Gilberto Kassab, que está abraçado com o PL do Bolsonaro e que não sabe mais o que fazer na cena política. Essa reunião do PL hoje à tarde é para definir quem será o porta-voz do Bolsonaro na política. Se vai ser a Michele ou se vai ser o Flávio. E já está descartado que seja o Eduardo Bolsonaro. Claro, não só porque ele está foragido, né, mas porque ele não tem condições legais, morais, políticas de assumir esse papel de porta-voz do próprio pai. Então, esse papel hoje está incerto entre a esposa, ainda esposa do Jair Bolsonaro, a Michele, que esteve com ele por 2 horas ontem, numa visita dominical concedida judicialmente, né, com autorização judicial, e o Flávio Bolsonaro, que recebeu uma autorização de visita especial já nessa cela de preventiva, da qual o Bolsonaro só deverá sair para cumprir a pena definitiva de privação de liberdade de 27 anos e 6 meses, para a qual ele foi condenado e que esperava o início do cumprimento da pena, o trânsito em julgado. O Flávio Bolsonaro recebeu uma autorização de visita de apenas meia hora ao pai, diferente da Michele. Então, o próprio Alexandre de Moraes, exercendo o seu correto poder, a sua correta autoridade, né, de juiz nesse processo, ele está, sim, já fazendo a diferenciação entre esses eventuais porta-vozes do bolsonarismo. Formalmente, essa questão política será decidida hoje à tarde, se eles tiverem condição de fazer isso, aqui em Brasília. E o fato é também, Fábio, o povo na rua que em algum momento esteve com o Bolsonaro, cansou, se exauriu, a força do bolsonarismo se exauriu e hoje o Bolsonaro caminha para confirmar aquele vaticínio que nós já dissemos aqui mesmo no Desperta. Depois de condenado, colocado em reclusão pelo Estado brasileiro, porque foi julgado e condenado num processo absolutamente constitucional e dentro das regras, o fim do Bolsonaro é o esquecimento. E é isso que o Estado de Direito reserva, né, para aqueles que atentaram contra a democracia. Muito bom, Lula. Lula, me fala uma coisa, Ramagem também apareceu de repente lá nos Estados Unidos. Aconteceu tudo desse feriado, né? Ramagem apareceu lá, agora disse que confirmou que está lá fugido mesmo, está lá seguro, sob os auspícios acolhedores de Trump. E, enfim, é mais um fujão da direita, né? O que significa que talvez a cultura dele seja mesmo a cultura da fuga, né? Sem dúvida. O que o
veja bem, delegado federal, Alexandre Ramagem, ele é delegado da Polícia Federal concursado, foi superintendente-geral da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, é deputado federal eleito pelo Rio de Janeiro, ele fugiu do país depois de condenado pelo Supremo Tribunal Federal, fugiu pela fronteira norte do país, a fronteira com a Venezuela ou a Guiana, a mesma rota de fuga usada por narcotraficantes e traficantes de armas que também usam aquela fronteira seca. Isso é espantoso. Está lá em Miami, recebeu os filhos, né, neste fim de semana, deixando claro que não tem nenhuma intenção de retornar ao país e se confrontar com o Estado, se confrontar com a determinação legal. E disse que é totalmente justificável essa fuga. Ele é um delegado de Polícia Federal que está justificando, com as palavras mais abjetas possível, né, e com naturalidade, que a lei deve ser rompida. Agora, Fábio, é fundamental a gente pegar nesse momento e traçar aí sim um parâmetro, um paralelo com a postura da esquerda brasileira quando houve o processo da Lava Jato, o processo, mesmo lá atrás, o processo que todos chamam de mensalão e que eu chamo de ação penal 470, para não colocar esse nome de mensalão, e a postura da direita com o Bolsonaro. A esquerda brasileira, em nenhum momento, desde o processo de início da redemocratização para cá, desde o processo da anistia de 1979 para cá, mesmo durante o último governo da ditadura militar, o governo Figueiredo, a esquerda não confrontou o Estado de Direito em nenhum momento, lutou por dentro com as armas constitucionais, com as armas legais. Quando o presidente Lula foi condenado injustamente numa sentença ilegal prolatada por um juiz suspeito, a esquerda foi lutar por dentro do sistema para mostrar que o sistema estava errado, para recolher provas dessas ilegalidades e para derrubar a sentença judicial dentro da lei e da norma, jamais confrontando o Estado de Direito. Então, o que a gente tem hoje, com a tentativa de fuga do Jair Bolsonaro, destruindo a tornozeleira eletrônica, com a fuga do Alexandre Ramagem, com a fuga do Eduardo Bolsonaro, que já é um foragido, com a fuga da Carla Zambelli, que está na Itália aguardando a extradição para o Brasil, são facínoras que confrontam o Estado de Direito e que não respeitam a democracia, né, que não respeitam o ordenamento legal jurídico do país e que são covardes porque fogem, né, do campo de luta em vez de usar os instrumentos do Estado legal para tentar mostrar que esse Estado está errado. Então, essa diferença de comportamento, ela diz muito quem é cada um desses atores em cena. E ela revela como a direita brasileira ela é antidemocrática, ela é ilegal, ela é corrupta, né, e ela é inepta para a existência, nesse momento, né, numa disputa política aqui dentro. Ô Lula, só para lembrar que a cultura da fuga e a tradição da covardia são uma constante na história do movimento fascista brasileiro, né? Lá em 1934, o movimento do Plínio Salgado, dos Galinhas Verdes, houve uma batalha aqui em São Paulo que foi conhecida como a Revoada dos Galinhas Verdes. Por quê? Porque eles simplesmente fugiam, né? Não tinham coragem para enfrentar. Então, assim, Bolsonaro está em linha com a história, está em sintonia com a história, ele e seus parceiros fugitivos, porque eles não enfrentam e nunca enfrentaram ao longo da história a consequência dos atos que eles mesmos perpetram, né? Então, nada de novo no fronte, né?
Sem dúvida. Então, só uma última coisa, Fábio. Eu estou lendo o último livro, o mais novo livro do Rui Castro, que é o Trincheira Tropical, que é fantástico, porque ele mostra justamente a evolução do fascismo no Brasil no período pré-guerra e durante a Segunda Guerra Mundial. E ali a trajetória dessa extrema-direita, inclusive da extrema-direita no parlamento, da extrema-direita que estava dentro do governo Getúlio, mostra que os atos são muito parecidos. Eu estou anotando, inclusive, discursos do Plínio Salgado que parecem ter sido escritos por essa choldra de imbecis que a gente tem hoje na extrema-direita brasileira. Choldra de imbecis. É ótimo, Lula. Adorei a expressão. Olha, Lula, um abração para você. Boa semana para nós. Se o feriado foi como foi, imagina como será essa semana, hein? Não, a semana será fantástica, né? Esperem isso. Né? Muito bom. Um abração, Lula. Obrigado, viu? Abraço. Até logo. Tchau, tchau. Gente, olha, é inacreditável, né? Mas vamos lá. Primeira turma do Supremo decide nessa segunda se mantém ou não a prisão de Bolsonaro. O Lula já falou, a sessão do plenário virtual vai ser aberta às 8 horas da manhã, vai até às 8 da noite. E eu fico aqui curioso para saber como o ministro Fux votaria se ainda fosse um integrante da primeira turma. Não vai votar porque esse processo não estava, esse capítulo ainda não estava em discussão, então o Fux não vota. Mas imagino o triplo carpado que ele teria que dar para justificar, né, a posição dele contra a prisão do Bolsonaro, com certeza, né? Mas tá aí a matéria no Globo, você está vendo aí, a primeira turma do Supremo decide na segunda-feira se manter ou não a prisão de Bolsonaro. Ela diz o seguinte, olha, o julgamento começa com o voto de Moraes, deve ser para manter até porque é a prisão determinada por ele, né? E aí depois os outros ministros têm até às 8 horas da noite para colocar seus votos. Quero lembrar aqui que eles têm sido muito rápidos, né? Nunca esgotando o prazo, né? E, bom, vamos passar para o próximo assunto aqui, porque o tempo urge. Mas antes de ir para frente, a gente está falando do componente de loucura dessa história toda. Não estou dizendo que isso seja... É o Bolsonaro que está falando. Não, eu surtei aqui, tive um surto paranoico, também um remédio aí que inclusive, não causa esse tipo de efeito, ou causa muito rarissimamente esse tipo de efeito. Mas me lembrei aqui do Machado de Assis, do Alienista. Quem já leu o Alienista há de se lembrar dessa passagem. O que é o Alienista? O Alienista conta uma história ficcional de um médico chamado Simão Bacamarte, que em Itaguaí, no Rio de Janeiro, funda um hospício chamado a Casa Verde. E aí ele passa a encarcerar todo mundo, até que 2/3 da população da cidade são dados como loucos por ele e internados lá na Casa Verde de Itaguaí. E aí ele liberta os loucos e fica lá dentro só ele. E ele declara lá no finalzinho desse livro, que é muito gostoso de ler, se você não leu, leia, do Machado de Assis, né? A seguinte frase que você vai ver aí na sua tela, olha: a loucura, objeto dos meus estudos, era até agora uma ilha perdida no oceano razão. Começa a suspeitar que é um continente. No caso dos bolsonaristas, por exemplo, parece não haver dúvida, né, da razão que assiste ao personagem ficcional do Machado de Assis, tá bom? Vamos continuar então aqui com o noticiário, temos mais alguns minutinhos aqui. Ainda falando sobre o Bolsonaro, olha, os médicos falam em confusão mental no episódio, matéria que está aqui no nosso site no ICL, e suspenderam a medicação, tá? Matéria da Folha Press, que está espelhada aqui no nosso site. A equipe médica de Bolsonaro falou em um quadro de confusão mental e alucinações para descrever o episódio em que o ex-presidente tentou mexer na tornozeleira. De acordo com os médicos, o uso de pregabalina... Eu já tomei esse remédio, tá? Por causa de dores nas costas. Ele é um antidepressivo, mas ele tem uma ação analgésica importante. E é um remédio infenso. Que não, na bula dele nem tá descrito nenhum estado de confusão mental. Ele não é capaz de provocar isso. Mas vamos lá. O uso de pregabalina foi suspenso imediatamente. Bolsonaro está clinicamente bem. O episódio que o ex-presidente classificou na sua audiência de custódia como um momento de paranoia levou à decretação da prisão preventiva na véspera. A informação dos médicos consta de um boletim assinado pelos médicos Cláudia Birolini e Leandro Echenique, que estiveram pela manhã com o ex-presidente da Superintendência da Polícia Federal em Brasília,
onde Bolsonaro está preso preventivamente. Eles disseram o seguinte: na noite de sexta-feira, 21 de novembro, o ex-presidente apresentou um quadro de confusão mental e alucinações, possivelmente induzido pelo medicamento pregabalina, foi receitado por uma outra médica com o objetivo de otimizar o tratamento, porém sem conhecimento ou consentimento da nossa equipe. Portanto, já estão culpando aí a outra médica, que já esteve com o Bolsonaro, tá? Aí continuam aqui os médicos. Esse medicamento apresenta uma importante interação com os medicamentos que ele, Bolsonaro, utiliza regularmente para tratamento de crise de soluço, que seriam clopromazina e gabapentina, e tem como reconhecidos efeitos colaterais a alteração do estado mental, com a possibilidade de confusão mental, desorientação, coordenação anormal, sedação, não sedução, transtorno de equilíbrio, alucinações, transtornos... Não sabia que a pregabalina era esse veneno todo. Cuidado você aí que tem fibromialgia, para não violar a sua tornozeleira eletrônica, tá bom? É um medicamento de uso muito comum, dores nevrálgicas e principalmente fibromialgia, tá? Prosseguindo aqui, aí temos as versões, né? Vocês viram o apoio, falando aqui em triplo carpado de novo, né? Tarcísio de Freitas, um homem que está lá agarrado ao Bolsonaro, não larga de jeito nenhum, e a atração dele pelo Bolsonaro tem sido condenada inclusive pela família, pelos filhos do próprio Bolsonaro, e ela acontece, é fácil entender, porque o governador ainda não tem uma consistência própria, não tem luz própria, ele é como a lua, ele só reflete a luz do Bolsonaro, e por isso soltou uma nota dizendo que o Bolsonaro é inocente. Eu gostaria de saber, inocente com base em quê? Já que foi condenado por unanimidade, né? Por unanimidade não, por consenso, pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Portanto, por que Bolsonaro é inocente, não se sabe, né? E aí temos também uma outra manifestação, que eu vou colocar para vocês aqui, do governador lá de Santa Catarina, se manifestando a favor do Bolsonaro, distorcendo os motivos da prisão. Vamos ver o que ele disse? O governador de Santa Catarina usou as redes sociais para comentar a prisão. Jair Bolsonaro preso preventivamente pela possibilidade de fuga e agitação social em torno da residência. Ele diz o seguinte: para qualquer espectador externo, é no mínimo confuso entender a situação atual brasileira. Jair Bolsonaro não teve um julgamento justo e vem sendo privado de liberdade antes mesmo da sua condenação, disse ele, mentindo sobre o julgamento de Bolsonaro. Na verdade, o ex-presidente foi considerado culpado pela tentativa de golpe, né? E aguarda apenas a finalização dos últimos trâmites, né? Que deve acontecer já nessa semana, né? E o governador diz o seguinte: olha, hoje mais um golpe contra seus direitos. Um homem que não roubou um pila da população e que é o principal nome da oposição, legitimado por metade dos eleitores brasileiros. Alguém precisa informar esse governador que o Bolsonaro perdeu a eleição, né? Perdeu a eleição. E sobre não roubou um pila, não, roubou joias, né? Enfim, tem uma história controversa de compra de imóveis com dinheiro vivo, rachadinha, que é uma tradição da família Bolsonaro. Então, o governador Jorginho Melo inventa outra, meu filho, porque não cola. Nem o seu eleitorado cego aí de Santa Catarina acredita nessa bobajada toda, tá bom? Dando sequência aqui, tem duas informações. O Lula ontem se conteve, tá? Comentou a prisão do Bolsonaro, disse que ele foi condenado com base no devido processo legal, mas mais do que isso não comentaria. E trouxe uma informação importante que eu vou mostrar para vocês, provavelmente vai ser a última informação do programa de hoje. Olha só na tela, por favor, Alex. Acordo Mercosul-União Europeia, informação que está no site da Agência Brasil, será assinado no dia 20 de dezembro, portanto daqui a 4 semaninhas, tá? Finalmente, né? Durante 20 anos, isso aqui foi um fetiche para a diplomacia brasileira. E a matéria diz o seguinte: olha, o presidente Lula afirmou no domingo, ontem, que o acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia sai no dia 20 de dezembro, será assinado, né? Nesse semestre, o Brasil está na presidência do Bloco Sul-Americano e Lula colocou como prioridade a finalização desse acordo, né? Ele concedeu uma entrevista à imprensa em Joanesburgo, lá na África, onde estava participando da cúpula do G20. Aliás, cúpula do G19, porque os Estados Unidos não foram, né? E lá ele disse que o assunto que foi submetido formalmente à União Europeia, ao Parlamento Europeu e aos países da Europa em setembro, finalmente chegou ao seu final, né? Diz aqui a matéria: o Parlamento Europeu precisa aprovar com os votos favoráveis de 50% dos deputados mais um
e que pode haver resistência ainda de países como a França que questionam os termos desse acordo. Mas vai sair no dia 20, finalmente vai desencantar essa história do acordo com o Mercosul, que já percorreu vários presidentes das últimas 2 décadas e tanto aqui no Brasil. Beleza? Gente, é isso. Estamos chegando ao fim. Quero só lembrar para você que essa é uma semana importante aqui para o ICL também, tá? Você está vendo aqui embaixo, olha, o anúncio do novo lançamento aqui, a 2ª turma do nosso curso de pós-graduação, sobre a teoria crítica da Escola de Frankfurt, né? Que o Gessé Souza e o Lindener prepararam um curso maravilhoso para você que pretende ampliar o seu panorama intelectual. Eu mesmo vou estar nessa turma de pós-graduação aqui, tá? Eu já estudei a teoria crítica durante o mestrado, mas eu quero voltar a ela agora porque, né, o mundo precisa de uma reinterpretação. Se você quiser ser meu colega, vai aqui, olha, no despertaicl.com.br, deixa ali o seu e-mail e você está convidado para assistir a aula magna de lançamento dessa 2ª turma da pós-graduação. Posso dizer para vocês que a primeira turma é um sucesso absoluto, tá bom? Vem ser meu colega, vai lá no despertaicl.com.br, deixa sua inscrição ali para a aula magna, é de graça, não custa nada e é para todo mundo, não é só para quem é da nossa comunidade, tá bom? Boa semana para você, né? Que a gente tenha energia suficiente para suportar o que vem por aí, porque não vai ser fácil. E a gente se encontra aqui amanhã às 7 da manhã para repassar as próximas 24 horas. Obrigadão pela audiência. Tchau. Imagina juntar Nancy Fraser, uma das maiores intelectuais do planeta, com Álvaro Lineira, ex-vice-presidente da Bolívia, com Elias Jabbour, com Gessé Souza, com Vladimir Safatli e com alguns dos maiores intelectuais vivos do planeta para ensinar uma pós-graduação de um curso que nunca foi dado no Brasil, que vai ser oferecido por um preço quase que simbólico para as pessoas. É o ICL fazendo história novamente. Dia 27 de novembro, eu vou anunciar para vocês todos os detalhes da nossa pós-graduação, Teoria Crítica da Sociedade. Pela primeira vez esse curso no Brasil, um curso que é muito demandado fora do país e que até hoje não tinha sido oferecido aqui. A gente resolveu oferecer só com os melhores professores do mundo para vocês. Te espero dia 27.